Uribe, os aliados do ex-presidente estão preocupados não só com Mauro Cid, mas com outros também, né? Conta pra nós. Porque além de Mauro Cid, naquela operação do cadastro falso de vacinação, foram presos alguns aliados de primeira hora que faziam parte do gabinete de Jair Bolsonaro. Entre eles, Max Guilherme e também Sérgio Cordeiro. Tanto que fazem parte daquele grupo de assessores de Jair Bolsonaro ao qual ele tem direito depois de ter deixado o Palácio do Planalto. São duas figuras que estão presas, mas ainda recebem salário da presidência da República. Eu fui até questionar a Casa Civil na época, mas a partir do momento que estão presos, não poderia cortar esse salário? E aí a Casa Civil me respondeu, mas aí Jair Bolsonaro tem de decidir. Ele tem direito a 9 assessores e aí ele tem que tomar uma decisão, se ele desliga ou não. Ele não tomou essa decisão. Então, eles ainda estão recebendo salário pago por todos nós, servidores, cidadãos. Eles são servidores públicos recebendo pela presidência da República. E há uma preocupação em relação a eles de possíveis delações. Por quê? Porque um deles, que é o Max Guilherme, ele tem filhos autistas. E há uma preocupação de que ele possa estar, sem receber a visita dos filhos e da mulher, que ele esteja um pouco sensível e possa ir a uma delação premiada ou possa prestar um depoimento à Polícia Federal. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio vídeo que Valdemar Costa Neto gravou hoje. Ele gravou um vídeo falando de perseguição, de acusações injustas a Jair Bolsonaro e ele cita o nome desses dois assessores. Há uma preocupação de que, além de Cid, que o advogado dele disse inicialmente que ele faria um novo depoimento, uma confissão, depois recuou, agora não se sabe se vai fazer confissão ou não, que outros ex-assessores de Jair Bolsonaro também acabem indo à Polícia Federal fazendo delações. Então agora é uma contraofensiva do grupo de Jair Bolsonaro, é uma tentativa agora de conseguir atender, dizer a esses aliados presos que o PL e Jair Bolsonaro não o abandonaram. Tanto é que tem um bastidor que é próprio ex-presidente Jair Bolsonaro quem fica na cola de Valdemar Costa Neto, dizendo, não, você como presidente do PL tem que sair a público, tem que defender o partido, tem que fazer esse posicionamento. Por isso que agora, nessa semana, por exemplo, ele fez dois vídeos defendendo a figura de Jair Bolsonaro, mas sempre lembrando, sem fazer provocações ao Supremo Tribunal Federal, à Polícia Federal. É aquela linha tênue de Valdemar Costa Neto. Defende, mas não critica. Então ele fala o seguinte, aquelas pessoas que depredaram no 8 de janeiro, elas precisam pagar com a lei. Mas aquelas pessoas contra as quais há acusações mais leves, aí não precisaria estar preso. Ele fica se equilibrando, né, Yuri? Thaís Arbex e Yuri Pita também. Eu toda hora confundo vocês dois, não é, Uribe? Desculpa, querido. Thaís Arbex e Yuri Pita com a gente também. Thaís, o Yuri trouxe informações muito importantes sobre essas outras duas. Vou usar aqui uma licença, uma linguagem, bombas. E vou também fazer aqui uma comparação. Não estou dizendo que isso está sendo feito, tá? Estou trazendo minha experiência de repórter investigativa em outros casos de corrupção e de delações premiadas. Como é que se evita uma delação premiada? Geralmente o sujeito que está querendo evitar a delação premiada começa a pagar as despesas da família, a dar esse tipo de suporte para evitar que a pessoa que esteja na cadeia fale. E era isso que eu queria jogar para você um pouco, Thaís. Como que Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto podem tentar convencer essas pessoas, se eventualmente crimes foram cometidos, a não falar? Porque assim, não vai ser com um vídeo de apoio. Uma pergunta bem difícil, né, Raquel? Porque a gente está tratando ali de questões pessoais, até onde eu entendo. Tudo que o advogado de Mauro Cid tem dado de sinalização diz respeito ao sofrimento da família dele. Tanto que ele disse como que ele chegou a Mauro Cid. Ele foi procurado por um familiar, ele disse, que o procurou, que conhecia seu trabalho, entendeu que seria bom colocá-lo em campo. Advogado esse que faz questão de dizer que é um crítico ferrenho das delações premiadas. O que eu vejo nesse cenário é que é muito delicado tratar sobre o sofrimento do outro. Então, não acho que neste momento é muito temerário fazer qualquer especulação a respeito de qualquer atuação, seja do Bolsonaro ou seja das pessoas próximas, quanto aos outros investigados.
o que a gente vê, o que a gente tem de fato, é hoje o presidente Jair Bolsonaro dizendo que o seu antigo ajudante de ordens tinha autonomia. E daí, de agora em diante, vamos ver se as duas defesas vão se encontrar, se eles vão conversar sobre esse caso, se haverá algum tipo de concordância de defesa. Mas eu prefiro não ficar no campo da especulação por enquanto, porque tudo pode acontecer, Raquel. E é por isso que eu adoro você, Thaís. E Yuri Pita, agora jogando para você também uma pergunta bem delicada, porque estamos tratando de assuntos muito complicados. Essas prisões estão estendidas demais? Tem gente que acha que sim. A grande questão é o que motivou a prisão preventiva de cada um desses envolvidos. No caso de Mauro Cid, além de novo, né, importante, Thais Arbex já trouxe essa memória para a gente. A prisão preventiva dele foi dada, assim como de outros dois ex-auxiliares de Jair Bolsonaro, também próximos, naquele episódio dos certificados falsos de vacinação. E aí foi a justificativa dada naquele episódio, porque ainda teriam condições ali de interferir nesta investigação. Mas o fato é que Mauro Cid, a partir desta prisão e pela situação, proximidade dele, acabou ganhando um destaque ainda muito maior por tudo que ele tem de informações e por tudo que foi sendo investigado com o passar aí do tempo desde que ele foi preso e que veio à tona toda essa história envolvendo joias, todo o envolvimento dele para tentar resgatar primeiro aquele primeiro conjunto de joias que foi retido pela Receita Federal e depois todos esses outros relógios de luxo. E essa é uma questão que é importante ser colocada, né? Não tenho formação em direito nem conhecimento técnico suficiente para discutir cada um dos casos de prisão preventiva, mas é sim importante, do ponto de vista de análise política, fazer paralelos com outras investigações de grande repercussão política no âmbito criminal. E aí, obviamente, a gente traz o primeiro exemplo, que é a Operação Lava Jato, justamente para que não ocorram abusos e para que não ocorram anulações, seja de casos em que os envolvidos foram injustiçados, ou seja, no caso de pessoas que cometeram crimes acabem escapando por um trabalho de atuação policial e jurisdicional, do ponto de vista da justiça, com falhas mal feitas, que um bom advogado possa desmontar essas teses. No fundo, o que esperamos todos nós, não só como jornalistas, mas antes de tudo como cidadãos, é que qualquer investigação, seja de uma grande autoridade, seja da pessoa mais humilde que se envolveu com um ato ilícito, que ela seja processada, investigada e processada dentro do que diz a lei. Infelizmente, isso ainda é uma utopia muito grande no Brasil e sim, há muita pressão política de todos os lados, não de ambos, porque não são só dois lados geralmente nesse tipo de situação, são vários lados envolvidos, vários interesses envolvidos. Mas o que se espera, e do ponto de vista político de novo, para que não se tenha no futuro, caso alguém tenha cometido algum crime e eventualmente depois tenha a sua condenação anulada por falhas nessa investigação ou por abusos de autoridade, o que se espera é que os passos sejam dados com a consistência necessária para que quem for inocente seja absolvido e quem for culpado cumpra com a sua pena. É o que a gente espera, Yuri.